Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até ao céu? Não, tu serás atirado ao inferno. Quem vos escuta, me escuta. Quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, queridos telespectadores, hoje a igreja celebra a memória de São Francisco de Assis. Este santo, todos nós o conhecemos bem, sabemos muito dessa história. São Francisco de Assis inspira o coração, a vida, a prática de muita gente. Diria até que o mundo todo conhece a fama, a história e tudo aquilo que São Francisco desejou e fez em benefício do reino de Deus, para a construção e o fortalecimento da Igreja de Cristo. A liturgia de hoje nos apresenta textos que são importantíssimos para a nossa meditação. Celebrando a memória de São Francisco, nós queremos nos colocar diante de Deus e nos perguntar: nós estamos de fato realizando as coisas que são da vontade de Deus? Na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós somos chamados a viver de um modo novo, a transmitir a fé, a transmitir a segurança da fé que nós vivemos, experimentamos. Então precisamos de vez em quando nos perguntar: será que nós estamos mesmo seguros na fé? Será que nós estamos vivendo aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, experimentemos? Os textos da Sagrada Escritura que hoje ouvimos nos dão conta desta reflexão. No Antigo Testamento, o povo de Deus, em determinadas circunstâncias, pensava: por que é que nós estamos nesta situação? Por que é que nós estamos vivendo esta circunstância da história? Será que Deus se esqueceu de nós? Será que nós pecamos e quanto foi o nosso pecado para que essas coisas todas acontecessem desse modo? Então vejam, o povo de Deus medita constantemente a sua presença na história e medita sobre o seu contato, o seu convívio, o seu relacionamento com Deus. O evangelho que nós ouvimos hoje, nele nós encontramos lamentações. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, ai de ti, Cafarnaum. Estes ais que Jesus emite, por que será? Ouvindo a palavra de Deus, acolhendo o Messias, acolhendo e vendo todos os milagres que aconteceram, partilhando desta experiência nova da presença do Messias, da presença de Jesus Cristo, ainda assim, muitos não se convenceram. Continuaram vivendo nos seus pecados,
continuaram fazendo aquilo que era mal. O Evangelho nos diz, de modo muito claro, o último versículo deste texto: quem vos escuta, a mim escuta. E quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Este texto nos diz desta proximidade ao ouvirmos a palavra de Deus, ao ouvirmos e até experimentarmos a presença de Deus em nosso meio. Se nós experimentamos o amor, a misericórdia de Deus, por que é que nos distanciamos dele? Se nós sabemos que ele é nosso Pai, que ele nos acolhe, que ele nos dá força, nos dá coragem, por que é que às vezes nós nos distanciamos dele? Poderíamos até nos perguntar, assim de modo muito simples, os adolescentes às vezes reclamam dos pais, não é assim? Os jovens reclamam dos pais, porque gostariam de ter o pai do amigo. É sempre o pai, a mãe, a família do amigo, do colega é melhor. Às vezes nós parecemos um pouquinho assim, com relação a Deus. Gostaríamos que Deus fosse muito mais, que Deus fizesse muito mais a nossa vontade. Então, se sentimos que Deus não está realizando aquilo que nós queremos, nós ficamos assim um pouco ríspidos, secos em relação a Deus. E começamos quase querer exigir de Deus providências. O texto do Evangelho diz que nós temos que tomar cuidado, porque existem pessoas que escutam a palavra de Deus, veem aquilo que Deus realiza, observam tudo aquilo que é obra de Deus, mas não querem se aproximar de Deus. Rejeitam aquele que veio em nome de Deus, rejeitam a sua palavra. E Jesus no Evangelho diz: quem vos escuta, a mim escuta. E Jesus está ensinando os discípulos. Nós somos discípulos de Cristo. Se nós anunciamos Jesus Cristo ao mundo, nós esperamos, evidentemente, que o mundo e que as pessoas nos escutem. Se nós anunciamos Jesus Cristo, e esta nossa palavra, este nosso anúncio é rejeitado, nós temos que nos lembrar deste texto do Evangelho. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Agora nós temos que nos perguntar, isso que nós estamos anunciando verdadeiramente deve ser algo que vem de Deus, não pode ser interesse nosso, não pode ser a minha palavra, tem que ser a palavra de Deus, tem que ser o anúncio o anúncio do reino, da boa nova do reino, para que as pessoas tenham acesso. E depois, se as pessoas rejeitam, nós anunciamos. Nós falamos. Nós cumprimos com a nossa parte. Somos discípulos e nos tornamos missionários. Anunciamos Jesus Cristo. Fazemos a proposta. Ninguém é obrigado a ir atrás, mas fazemos a proposta. É isso que é preciso. Estes ais que Jesus emite no Evangelho nos fazem lembrar também. Ele fala sobre as cidades, mas poderia ser sobre pessoas. Se Jesus dissesse: ai de ti, Sebastião, ai de ti, Alfredo, ai de ti, Maria, porque nós não estamos segundo aquilo que Deus quer. Se nós realizamos e buscamos realizar a vontade de Deus, certamente o Senhor irá louvar aquilo que nós fazemos, aquilo que nós nos propomos a fazer. E vai louvar não porque nós somos melhores do que os outros, nós não somos melhores, nós somos pecadores como todos os seres humanos, mas vai reconhecer o seu Espírito agindo em nós, e nós nos sentiremos então fortalecidos, porque a ação que está acontecendo não é uma ação que depende das minhas forças e da minha capacidade, é a ação de Deus. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, e caríssimos ouvintes, telespectadores, todos nós, batizados,
recebemos a missão de anunciar Jesus Cristo. Para isso nós temos que estar bem preparados, bem fortalecidos, bem equipados para anunciar esta boa nova. Qual é este preparo? Qual é esta preparação para anunciar a boa nova do reino? Primeiro, a simplicidade. E simplicidade não é fazer coisas de qualquer jeito, viu, gente? Às vezes a pessoa acha que alguém que é simples é que faz de qualquer jeito. Não. É fazer bem feito, como se fosse a última coisa. Bem feito. Como se eu não fosse fazer mais aquilo. Simplicidade significa ser direto, ser transparente, ser uma pessoa que anuncia a boa nova do reino, que procura viver a palavra do Evangelho. A simplicidade nos faz próximos de Cristo. Depois, sermos amorosos. O nosso anúncio deve transmitir amor. Não ressentimento, desconfiança, orgulho, vaidades. Deve transmitir amor. Deve fazer com que as pessoas se sintam amadas. E com vontade também de transmitir este amor. Mas ainda, anunciar a boa nova do reino exige de nós uma outra preparação. Temos que ser simples, amorosos, e temos que ser homens e mulheres de fé. Nós temos que ser convictos, nós temos que convencer as pessoas, não porque nós estamos falando, mas porque nós demonstramos por tudo aquilo que nós cremos. A fé nos inspira e faz com que a nossa palavra tenha mais peso, vamos dizer assim. Porque ela vai acompanhada do nosso testemunho, do nosso jeito de anunciar o Evangelho, vai acompanhada de tudo aquilo que é necessário para que as pessoas que estão ouvindo possam compreender. Hoje nós temos como exemplo São Francisco de Assis, que fez isso. São Francisco viveu na sua vida, de modo radical, um versículo do Evangelho. Não mais que isso. Vai, pega o que você tem, dê aos pobres e me siga. São Francisco fez isso, sem pensar demais. E aí foi visto como uma pessoa desvairada, uma pessoa fora do seu espaço, sem juízo, mas levou até as últimas consequências isso. E depois, claro, evidentemente, as pessoas foram entendendo que não era sem juízo, tinha muito juízo. Não era um jovem desvairado, era um jovem que tinha um objetivo muito determinado. Não era alguém que estava perdido, não, pelo contrário, era alguém que havia encontrado uma pessoa que o convenceu de tudo. E quem é essa pessoa que São Francisco encontrou? Jesus Cristo. Quando ele contemplou aquele crucifixo na sua paróquia, em Assis. Contemplando Jesus Cristo crucificado, é que ele pôde compreender o que é que significava tudo isso que ele depois viveria de modo radical toda a sua vida. Amor a Deus, amor aos irmãos e irmãs, de modo muito especial amor aos pobres. Foi assim que São Francisco fez e anunciou o Evangelho. Portanto, nós somos hoje inspirados para viver segundo a vontade de Deus, a exemplo de São Francisco, lá onde ele nos colocou, lá onde Deus nos colocou. Na família, no trabalho, como religioso, religiosa, missionário, como profissional, como pessoa que tem relacionamento com outros, com os vizinhos, no bairro. Lá onde Deus nos colocou, nós devemos viver segundo a vontade dEle. Que o Senhor nos inspire cada vez mais, nos ajude, nos dê forças para continuarmos vivendo o Evangelho, vivendo os mandamentos, vivendo aquilo que a igreja nos propõe a cada dia. E que nós sejamos luzes, sejamos instrumentos eficazes de Cristo, para que o mundo creia, para que as pessoas possam outra vez reencontrar o caminho da paz, o caminho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.